Beleza, então, pessoal. Bom, como eu estava dizendo para vocês, né, a gente vai trabalhar um pouco, então, com as distribuições de probabilidade que a gente viu, né, nessa disciplina no R. Principais aí seriam a distribuição binomial, Poisson e a normal, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco, né, para a gente entender como se calcula probabilidades no software, né, e como que a gente pode estar pensando em calcular aí as probabilidades, né? Bom, então, primeiro de tudo, né, a ideia é utilizar o software R, né, eu já venho falando dele para vocês, que é um software livre, todos podem baixar, né, talvez uma grande dificuldade de utilizar esse software é que a gente tem que estar constantemente trabalhando com ele, né, porque senão, evidentemente, é muito simples se você não trabalhar direto com um tipo de software, você acaba esquecendo os comandos e tudo mais, né. E o R é um software em que a gente precisa programar, né? Diferente de outros softwares que a gente vai apertando alguns botões, né? E ali vai direcionando as análises que a gente quer. O R não, o R é um software totalmente que a gente vai construindo, né? Os nossos códigos, os nossos comandos, e por meio desses comandos a gente vai fazendo as análises aí necessárias, tá? Então, assim, no software, pessoal, para cálculo de probabilidades, né, que está envolvendo as distribuições de probabilidades, os modelos probabilísticos aí, o R, ele possui algumas operações, tá, básicas. Antes de eu entrar no help ali do R, eu vou acabar mostrando para vocês, então, quais são essas operações, tá? Então, existem, basicamente, aí 4 operações, né, que são definidas pelas letras iniciais, né? Então, assim, a letra inicial D significa que a gente vai estar calculando a função densidade, né, num ponto específico. Então, seria, por exemplo, f de x, imagina um x igual a 5, tá? Então, você calcula, então, qual é o valor dessa função f, né, que é a função densidade, no caso da variável ser contínua, né, por exemplo, no caso da normal, e também seria a função de probabilidade no caso da variável ser discreta, né? Então, no caso da variável ser discreta, quando tiver essa letra aqui, né, com essa operação, né, a gente não está pensando na densidade, a gente está pensando na função de probabilidade, que é a própria probabilidade num ponto especificado, né? Tá? Então, a letra D vem de density, né, seria densidade, essa que é a ideia. Tá? Uma outra letra é a letra P, que indica que nós estamos calculando aquela função, né, que é chamada função de distribuição acumulada, né, que a gente viu essas funções aí, a gente trabalhou um pouco com elas na parte discreta, né, com as contínuas a gente não trabalhou muito, né, mas é dada por uma f de x que é caracterizada por funções cumulativas, tá? Então, essa letra P vai indicar, né, que a gente está trabalhando, por exemplo, com a função de distribuição acumulada, né? Se por acaso a gente tiver na letra Q, né, a gente vai calcular um termo que nós chamamos de quantil, né? Então, se vocês relembrarem a aula passada, que foi a aula de exercícios, aquele exercício 3, lembra que a gente tinha lá qual era a probabilidade de x ser, sei lá, não lembro mais direito, acho que era x ser maior do que b, e isso ser igual a 0,9750, né? A gente queria determinar quem era b. No caso, b é o que a gente chama de quantil, tá? Então, quando tiver essa letra Q, né, na frente do nome da distribuição, né, porque a gente vai ter aqui, por exemplo, denorme, debinom, Poisson, né? Então, quando tiver essa letra Q, indica que a gente vai estar calculando esse valor, esse quantil, né? Seria um valor tal que uma certa probabilidade é igual a um determinado valor, tá? E por último, né, é uma letra R, que a letra R implica na palavra random, né, de ser algo aleatório. O que significa isso? Significa o seguinte,
que quando aparecer essa letra na frente, antes, né, do nome da distribuição, ele vai retirar, ele vai selecionar uma amostra de um tamanho especificado daquele modelo probabilístico, tá? Então, essa aqui é a ideia aí disso daqui, né? Então, só para exemplificar como aparece no R, aparece dessa maneira, tá? Então, quando for a distribuição normal, a gente vai ter alguma letra, uma das 4 lá, e vai estar escrito aqui, ó, norm, que significa que é a distribuição normal. Se a gente estiver trabalhando com uma distribuição específica lá, que é exponencial, estaria, por exemplo, ó, então, o que seria o p-norm, né? Seria o quê? Para calcular, então, a função de distribuição acumulada, né, FDA da distribuição normal, tá? Então, ó, a letra P calcula a função acumulada, né? Se a gente tiver um PE-exp, esse exp vem de distribuição exponencial. A gente acabou não vendo ela, né? Mas é só para ilustrar, tá? Então, o que a gente queria, nesse caso? Calcular a função densidade, a função de distribuição acumulada da distribuição binomial. Se por acaso a gente escrever P binom, né, esse binom indica distribuição binomial, a mesma coisa. Como veio P antes do nome da distribuição, a gente está calculando a função acumulada dessa distribuição, né? E nesse último caso, ó, P, pois, né, esse pois aí seria de Poisson, tá, que é a distribuição de Poisson que a gente viu, aquela distribuição de contagem, né? Contagem dentro de um intervalo de tempo, de uma área, né? E o P, a letra P atrás, indica que é o cálculo, então, da função acumulada da distribuição Poisson. Mas isso é válido não só com a letra P, tá? Então, a gente pode ter lá, vamos pegar o caso da normal, o D-norm, que ele vai calcular, então, a função densidade da normal, né, num ponto específico, o P-norm, que é esse que a gente viu, o Q-norm, que vai me dar um quantil, né, e o R-norm vai me gerar uma amostra da distribuição, tá? Então, essas são as letras aí que nós temos, né, para estar trabalhando, tá? Então, assim, quando vamos pegar primeiro a distribuição normal, né, trabalhar com ela. Então, como eu estava dizendo para vocês, ela é implementada por alguns argumentos, né? Então, os argumentos são, por exemplo, qual é o valor da média, né? Lembra que na normal a gente tem que especificar quem é a média, quem é a variância, né? Se a gente não especifica, ou seja, a gente trabalha no default, né? O default seria o padrão. Se você não especificar nem média, nem variância, o que o R vai entender? O R vai entender que a gente está trabalhando com a distribuição normal padrão, que é a normal com a média 0 e variância 1, que é aquela normal que a gente construiu a tabela, né? Então, considerando essa normal, né, que é a normal 0,1, a gente pode calcular, por exemplo, o D-norm. O que seria o D-norm? Seria calcular a densidade no ponto x igual a -1, no caso, né, o D-norm de -1. E o P-norm seria calcular a função acumulada no ponto -1, né? Se eu quiser o Q-norm, eu quero encontrar qual é aquele valor, né, qual é o valor observado da variável aleatória, cuja probabilidade é igual a 0,975, né? Então, assim, eu quero calcular a probabilidade de uma variável x, por exemplo, ser menor do que um valor A, né? E esse valor dá 0,975. Essa é a interpretação do Q-norm, né? Aquele quantil. E aqui o R-norm, justamente para a gente gerar 10 valores, né? Se eu não estou especificando nada, eu vou gerar 10 valores, tá? Então, vamos aqui no R e vamos ver como que a gente pode trabalhar com isso, né? Então, assim, primeiramente, o que é importante aqui? É importante sempre, quando a gente vai iniciar, então, qualquer coisa, em qualquer software, né? Mas, em particular, num software em que nós precisamos digitar os nossos códigos, né, é importante sempre limpar, né, limpar aqui a memória desse software, né. Então, por quê? Porque a gente acaba acostumando, né, a utilizar muitas letras X, Y, ou palavras como os dados são iguais a alguma coisa, né, e se nós não limparmos essa memória, pode ser que a gente utilize essas letras e o software entenda que o valor atribuído, por exemplo, a um X, a um Y, não seja daquilo que a gente está programando agora, mas seja do que a gente
programou na última vez que utilizou, por exemplo, o programa, né? Então, é importante estar limpando a memória dele, né? A gente vem, roda esse comando, né? Que é simplesmente para rodar. Lembra, no R, se a gente compila aqui, né? Eu posso selecionar e vir aqui no Run, e daí o resultado aparece aqui embaixo. Se caso aparecer algum erro, né? Ele vai dizer que está errado, tá? Então, aqui, com a distribuição normal, pessoal, olha só, é muito simples, né? Calcular, então, a f de x, tal que x é igual a -1, tá? Então, seria isso, calcular o denorm, né? Então, quando a gente pega e compila aqui, ó, ele já vai me dar o valor. Então, o valor de f de x igual a x, ou a f de -1, né? Quando eu tenho a distribuição normal, com média 0 e variância 1, é justamente esse valor aqui, ó, 0,2419, né? Então, assim, aqui nos slides, mais para frente, ó, eu vou até estar comentando, ó. Então, a função denorm, ela retorna esse valor, né, o valor de f menos 1. Ou seja, aqui eu peguei, então, a função densidade com a média mi igual a 0, sigma quadrado igual a 1, e no lugar do x coloquei o -1. Então, se vocês fizerem isso na mão, né, depois a gente vai calcular isso no R com esses comandos, vocês vão ver que isso vai dar 0,2419 e assim vai. Mas não precisa estar calculando, né, colocando essas expressões. Basta usar o comando denorm, que ele vai estar calculando a densidade aí no ponto, né? Tá? Que mais, né? Então, o próximo passo é calcular o pnorm. O que seria o pnorm? O pnorm, como a gente já tem dito aí, desde o início da aula, a gente está calculando a função acumulada, né, a efona de x, quando x é igual a -1, tá? O que equivale a algo desse tipo aqui, né? Lembra que a função de distribuição acumulada é uma função definida, por exemplo, aqui eu coloquei a variável z, né? Mas seria a probabilidade de z ser menor que um z minúsculo, né? Ou x menor que um x minúsculo. Que isso caracteriza probabilidades cumulativas. No caso, eu quero o pnorm igual a -1. Então, o valor do z minúsculo aqui é igual a -1. Tá? Então, eu estou calculando essa probabilidade aqui. Né? Então, quando a gente faz isso, lá no R, né, o que a gente vai encontrar, ó? Então, vou calcular aqui, ó, o pnorm igual a -1. Tá? Então, qual que é o valor dessa probabilidade acumulada? É 0,1586. Tá? Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre o que faz cada um desses comandos, o que pode ser interessante, né? Pode ser interessante entrar no help, né? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, help, né? E aqui dentro eu coloco o comando que eu quero estudar. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, denorm, né? Então, observem aqui do lado, tá, pessoal? E aqui eu não sei como aumentar muito a letra, eu vou tentar deixar dessa maneira. Bom, aqui, se vocês observarem aqui, ó, nós temos, deixa eu ver se eu consigo, não, queria tentar, se eu consigo, não, tentar exportar isso, ó, assim fica melhor, talvez, não sei se não muda muita coisa. Bom, então assim, ó, o que a gente tem aqui, né? Então, quando eu escrevo qualquer coisa associado a essa palavra aqui, norm, né, denorm, rnorm, pnorm e tal, ele aparece aqui porque a gente está usando a distribuição normal. Então, ele diz o seguinte, ó, o comando, o denorm, quem que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer qual é o valor de x, né? Então, qual é o valor? Eu tenho f de x igual a alguma coisa, eu tenho que falar qual é o valor de x que eu quero calcular na função. E eu já tenho a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1. Tá? Se por acaso a gente quiser calcular, por exemplo, o denorm de -1, só que a média vai ser, por exemplo, ó, vamos calcular aqui, ó, o denorm de -1, só que a média agora é igual a 6, né? Então, ó, eu posso abrir, foi errado aqui, pessoal. Então, eu posso colocar aqui, ó, a média, né? Lembra que média é min, igual a 6, e posso colocar o desvio padrão, que é SD, igual a 2, por exemplo, tá? E aí eu aperto OK. Então, ó, essa é o que retornou, né, o valor da função densidade com uma média 6 e um desvio padrão 2, tá? O denorm -1, que vale esse resultado, só é válido para normal com média mi, né,
é igual a 0 e o desvio padrão igual a 1, tá? A mesma ideia nos outros, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando ó, com a função acumulada, né, que é o p-norm, então eu tenho que dizer qual é o valor, então, que eu quero calcular, né, que a variável seja menor ou igual a esse valor, tá? E aí eu posso tá trabalhando com essa, o padrão é que a normal seja 0, né, a média 0 e variância 1, né, o desvio padrão 1, tá? Mas é possível também, observem aqui, tem um outro termo que a gente chama aqui de lower tail, né, ou seja, isso aqui igual a verdadeiro, né? Então, quando a gente está nessa parte do lower tail aqui igual a verdade, né, igual a true, então quer dizer que está calculando essa probabilidade, ó, pessoal, x é menor ou igual a um xzinho, tá? Se eu colocar isso daqui igual a falso, né, por exemplo, no caso, se eu quiser modificar e colocar isso igual a falso, ele vai calcular essa outra probabilidade, ó, a probabilidade do x ser maior que x, ou seja, ele calcula o complementar da função acumulada, tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês, ó. Se a gente observar aqui, ó, tá vendo? Ó, se eu colocar aqui, ó, p-norm de -1, mas agora com, supor aqui a cauda aqui dele falsa, então ele vai estar calculando o quê? Ele vai estar calculando x maior do que xzinho, né? Ou seja, se essa probabilidade aqui do p-norm no ponto -1, né? Se essa probabilidade aqui deu 0,15 alguma coisa, ó, quanto que a gente espera que seja o seu complementar? Seja 0,85, talvez, 86, sei lá, alguma coisa. Então, ó, 84, tá? Que é o complementar, é justamente isso. Mas, calcular o complementar, a gente sabe, porque isso é uma probabilidade, né? É só observar aqui, pessoal, isso aqui é uma probabilidade. Para achar o complementar, é 1 menos z, né? É 1 menos, 1 menos essa probabilidade me dá o complementar, né? Então, o que a gente tem nesse caso? A gente tem que essa probabilidade que eu estou selecionando aqui é justamente 1 menos o p-norm somente de -1, tá? Então, se a gente fizer essa conta aqui, ó, vai ser a mesma coisa, ó, o resultado, ó, 0,8413, tá? Então, assim, são as várias possibilidades que existe para estar calculando aí uma probabilidade específica, tá? Às vezes você quer calcular qual é a probabilidade do x ser maior do que um ponto. Então, você pode pegar 1 menos o p-norm desse ponto, ou utilizar esse outro comando que está aqui em cima, tá? Né? Então, são algo aí que vocês podem estar utilizando aí para pensar no cálculo de probabilidades aí, né, dos exercícios e tal. Já o Q-norm, né, o que é o Q-norm, então? Como eu falei para vocês, é o quantil. O quantil é isso daqui, pessoal, ó. É essa definição, né? Ou seja, é exatamente igual aquele exercício 3 que a gente trabalhou lá na lista, na segunda-feira, né? Então, lembra, lá eu queria a probabilidade de uma variável, agora não me lembro se era menor ou maior, né, que um B, e isso era igual a 0,97 alguma coisa, né? Então, o quantil, né, que é dado por esse Q-norm, é exatamente esse ponto. Qual é o valor tal que a probabilidade do Z, da variável aleatória, ser menor do que esse valor é igual a 0,975, né? Então, nesse caso, quando a gente faz dessa maneira, a gente está entendendo que eu estou trabalhando a variável com mi igual a 0 e desvio padrão igual a 1, né? Estou com a normal 0,1. Então, é só você colocar, então, o Q-norm e o valor da probabilidade em si, né? Então, quando a gente faz isso, nesse caso aqui, ó, o que a gente acha, ó. Então, a gente acha esse valor, né? Então, esse é o valor, ó, 1,959, que aproximadamente é 1,96. Lembra, porque como a gente está na normal 0,1, lembra, se vocês relembrarem do exercício 3A da aula passada, quando a gente fez a transformação lá para a variável z, né, a gente observava que o valor da tabela era justamente esse, né? 1,96. Então, ou seja, esse comando aqui, ó, pessoal, vocês conseguem aí estar encontrando os valores, vocês podem estar encontrando os valores aí
da tabela, né? Então, a tabela da normal, ela foi construída, né, numa época em que os recursos computacionais não eram expressivos, né? Então, é por isso que a gente teve a constituição de uma tabela de valores, né? Foi algo totalmente um método exaustivo de se encontrar um valor aproximado de probabilidade. Hoje, se a gente for pensar, nós não temos necessidade de usar uma tabela. Por meio do software, a gente consegue encontrar aí, né, todos os valores tabelados, tá? É possível encontrar todos os valores tabelados, tanto achar o valor, qual é o valor que me retorna lá um Z específico, né, qual é a probabilidade, e a partir de uma probabilidade que eu tenho, qual é o valor de Z, tá? No outro caso, ó, só eu tô frisando, tá, pessoal, que esses comandos é quando a gente tem a normal 01, né? Então, esses comandos aqui, ó, a gente está pensando, então, ó, uma distribuição normal, né, com média igual a 0 e variância, né, igual a 1, tá? É normal 0,1. Né? Então, por último, assim, para a gente observar esses valores, ó, imagina que eu quero gerar 10 valores da distribuição normal, tá? Então, olha só aqui, ó. Então, a gente vem nesse ponto aqui, ó, é o R norm, né? Que o R aqui vem de random. Então, eu estou gerando valores aleatórios da normal. Então, aqui eu tenho que colocar um N, né? Um tamanho de valores que eu quero gerar. E aqui, qual que é a média e qual que é a variância, ou desvio padrão, no caso, né, porque é o SD, qual que é o desvio padrão, qual que é o desvio padrão da normal. No caso, a gente está fazendo da 0,1. Então, veja bem, a gente vai gerar 10 valores de uma normal que tem média 0 e uma variação desses valores igual a 1. Né? Ou seja, a variação em relação ao 0, né, a média 0, é 1. Então, veja bem, a gente pode encontrar, então, valores positivos e negativos, né, já que a média está em 0. Então, quando a gente roda aqui, ele vai me dar aí 10 valores, ó 10 valores que estão entre 0 e 1. Né? Então, olha, ele rodou um valor menos 1,06, menos 0,71. Então, vejam que tem valores negativos e valores positivos, né? Mas tudo em torno do zero, tá? Porque a média, teoricamente, é zero, né? Se eu quiser aumentar isso, em vez de 20, vou aumentar para 30 valores, eu posso? Posso. Então, ó, aqui eu vou rodar, por exemplo, ó, 30 valores, né? Então, aqui, ó, tem os 30 valores da normal com média 0 e variância 1. E se eu quiser uma normal, vamos supor, com média igual a 3, então aí eu tenho que escrever, ó, média 3, né? Então, coloca aqui, ó, min igual a 3, e variância, né, no caso é o desvio padrão, vamos pensar uma variância igual a 4, que seria um desvio padrão igual a 2, né? Desvio padrão igual a 2. Então, aí a gente tem que colocar, ó, eu vou gerar, então, agora 30 valores, né, tá? Vou chamar isso daqui, pessoal, de um, sei lá, vou chamar de W, tá? W é igual a isso daqui. Só para a gente ver algumas coisas. Então, peguei e rodei, né? Então, quem são os valores de W? Os valores de W são 30 valores de uma normal que tem média 3 e desvio padrão 2, tá? Ou variância 4, né? Então, quando a gente roda, olha os valores de W aqui. Então, observem que agora, esses valores, teoricamente, eles têm que estar em torno de uma média 2, mas com uma variação em relação a ela, uma média 3 e uma variação em relação a ela de 2, né? É justamente isso que está aqui. E a gente pode pegar esse W e calcular algumas coisas. Por exemplo, vou calcular o box plot, tá? Desses valores, que é uma normal. Tá? Então, quando a gente calcula, ó, deu aqui. Teoricamente, numa normal, né, a gente vê uma certa simetria e tal. Vou calcular o histograma, tá? O histograma de W. Então, olha o histograma de W. Não parece, isso aqui não parece uma normal, né? Mas por que isso pode acontecer? Ora, porque talvez 30 não seja um número tão alto assim, né? Vamos supor que a gente pegue aqui, ó, sei lá, vou pegar aqui 200, tá? Então, vou pegar 200 valores, né? Então, quando a gente roda aqui com 200 valores, olha só, vou pegar lá um box plot. Box plot agora de W, né? Quando agora a gente está rodando, ó, 200 valores.
Então, deu esse box plot. Vamos pegar agora um histograma, né? Fazer um histograma aqui, ó. O histograma desses dados aí, ó. O histograma, ó, tá vendo? Já começou a aparecer que tem distribuição normal, né? Então, assim, o que ele vai me fazer aqui é gerar 200 valores da distribuição normal em torno dessa média com uma certa variação. E tá aqui os valores, ó, 200 valores, né? Tá? Então, essa aqui é a ideia do R-norm, né? Então, só vou voltar aqui no que era, tá, pessoal? Porque depois eu vou salvar e enviar para vocês isso. Então, aqui ele está gerando 10 valores da distribuição normal, tá? Que mais? Bom, beleza. Né? Então, assim, essa aqui é um pouco a ideia aí, né, da gente estar usando algum desses comandos, né? Bom, antes da gente fazer alguns exemplos, tá? Que a gente pode pensar, né? Eu vou tentar calcular isso daqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né, no valor aqui da função aplicada no ponto, né? Então, se a gente fizer isso aqui, deixa eu só apagar aqui embaixo, ó, se a gente fizer isso na mão, né, ao invés de eu calcular aqui o denorm, ó, vamos calcular o denorm de novo, vai dar 0,24 alguma coisa. Mas ao invés de fazer isso, eu vou calcular na mão, ó, então eu peguei aqui, ó, z igual a menos 1, tá? Então aqui eu escrevi quem é a função f, tá? Esse sqrt é o comando para a gente calcular a raiz quadrada, tá? Então eu acabei escrevendo esse comando aqui, que está representado por essa função aqui, né? Então se a gente acabar fazendo isso, né, quando a gente faz aqui, ó, z igual a menos 1, né, e depois buscar aí, ó, quem que é o valor de f, ó lá, dá o mesmo valor, né? Tá? Então, assim, tanto faz, né? É claro que se a gente tiver uma f muito complicada, é muito melhor usar esse comando aqui se ele já está pré-pronto, né? Ele já está implementado no software, tá? Que mais que a gente pode estar pensando, né? A gente pode pensar o seguinte, ó, que essas funções, ela tem aí o que a gente chama de argumentos adicionais, né? Como eu falei para vocês, os valores padrão, ou default, que a gente chama, ele é assumido ali como sendo a distribuição normal 0,1, tá? Mas se a gente quiser saber quais são esses argumentos, ou seja, quais são os comandos, né, dentro desse comando, na verdade, qual é a funcionalidade, o que a gente pode estar utilizando, né? Então, tem esse comandinho aqui, ó, que é de args e o nome da função que você quer estudar, né? Se você pega e faz isso, ó, então ele te dá, ó, qual é a função, né, que tem que utilizar aqui, então, um quantil, aqui no caso o default é a média igual a 0, diz o padrão isso, a cauda da distribuição aqui é verdadeira, né, quer dizer que eu estou calculando a probabilidade de uma variável aleatória ser menor que um valor observado, tá? E por aí vai, né? Então, é possível trabalhar dessa maneira, tá? Bom, então, assim, né? Só mais uma coisa interessante, é o seguinte, ó, imagina agora que eu quero calcular, então, o quantil, né? Lembra, o quantil para o que é norme, o que é norme para, vamos pegar aqui, ó, 0,975, isso aí deu 1,96 aproximadamente, né? Mas agora imagina que eu quero calcular isso com uma outra média, não a média da distribuição normal padrão. Eu quero calcular isso com a média igual a 100 e com o desvio padrão igual a 8, né? Vejam bem, se o desvio padrão é igual a 8, a variância é o quadrado disso, é 64, é uma baita de uma variação, tá? Então, assim, a gente pode, eu vou utilizar aqui 3 comandos que, na verdade, significam a mesma coisa. Não necessariamente eu preciso toda hora escrever a média igual a 100 e SD igual a 8, tá? Se eu fizer isso, ó, eu vou obter o valor, claro, o valor aqui, ó, 115,67. Esse é o valor para quando eu tenho uma normal, né, que tem essas características aqui, tá? Agora, por exemplo, ao invés de eu escrever a min, eu posso escrever só M, que representa a média, e só S, que representa o desvio padrão, né? Então, se eu fizer isso, também me dá o mesmo resultado. E, por fim, eu não preciso escrever nada, porque o que acontece? Esses comandos, eles são construídos como uma sequência. Então, o que a gente sabe? Que o primeiro termo desse comando é necessariamente o valor da probabilidade que eu quero, que eu
né, que eu tenho lá, na qual eu quero saber qual é o quantio, né, qual é aquele valor que representa essa probabilidade. O segundo termo representa a média da distribuição normal, e o terceiro termo representa o desvio padrão. Então, não precisa ficar escrevendo aqui, tá? Os três são equivalentes, são três comandos que você pode estar utilizando aí, ó. Os três dão o mesmo valor aqui, ó, 115,67, né? Então, não tem necessidade de ficar escrevendo aí, tá? Só para mostrar um exemplo, né, pessoal? Esse exemplo aqui é justamente que, ó, esse Q enorme aqui, 0,3707, com uma média de 95 e um desvio padrão de 7,5, é justamente quem? É justamente a resposta da letra B, né? Lá do exercício, tá, pessoal? É justamente a resposta da letra B do exercício que a gente estava fazendo, né? O 3 letra B, tá? Então, o 3 letra B é dessa forma aqui que a gente calcula, né? Então, é algo que a gente pode estar fazendo, que é a mesma ideia, né? Calcular qual é o valor que me dá que me retorna, né? Esse valor de probabilidade aqui com essa média e com esse desvio padrão, tá? Né? Ok, depois vocês podem estar aí testando, né? Tudo isso daí. Como eu tinha falado, né? A gente tem aqui a questão lá do lower tail, né? Quando é verdadeiro, quer dizer que ele está calculando essa probabilidade, né? X menor ou igual que um xzinho. Que já é o default, então a gente não precisa estar escrevendo isso, já é o que é o padrão do código, né? Mas se a gente quiser a probabilidade, o complementar, que é x maior do que x, aí a gente tem que colocar que esse lower tail é igual a false, tá? Então aqui só tá alguns exemplos, né? Isso a gente comentou, eu vou acabar passando isso direto, tá? Como que a gente chama, né? Ó, a gente usa o help, ou dessa forma também, né? Interrogação rnorm, a gente também chega no help da distribuição, tá? E agora a gente vai para o exemplo 1. Bom, então assim, no exemplo 1, o que a gente tem aqui, ó? Então, no exemplo 1, a gente vai considerar, então, uma normal, x é uma distribuição normal, tá? Que segue média, uma normal que tem uma média igual a 100 e uma variância, sigma ao quadrado, igual a 100. E a gente pede para calcular essas quantidades, ó. A probabilidade do x ser menor do que 95, né? A probabilidade do x está entre 90 e 110, e a probabilidade do x ser maior que 95, só que usando o software. Usando a tabela lá, dá para fazer também, né, pessoal? Mas aqui a intenção é tentar achar no software, tá? Então, bom, primeiro é a probabilidade de x ser menor do que 95. Então, olha só, pessoal, a gente está querendo, então, calcular a probabilidade da variável aleatória, que é a normal, né, com essa média e com essa variância, que ela seja menor que 95. Então, observa só, o sinal de menor ou igual a menor aqui, tanto faz, porque lembra que a normal é uma distribuição de uma variável contínua. E numa variável contínua, a probabilidade é uma área. Então, pouco importa se é menor ou igual ou se é só menor, né? Porque um ponto tem área igual a zero. Tá? Então, isso não influencia na resposta da probabilidade. Né? Então, como que a gente calcula isso? A gente calcula usando o quê? O p-norm. Porque o p-norm é a probabilidade da variável, né? Num ponto específico, tá? Para calcular um ponto específico aí. No caso, esse ponto específico para nós é 95. Então, a gente pode vir aqui, ó, então, calcular, né, vamos colocar aqui, ó, a probabilidade, né, no caso, ó, do x ser menor do que 95, né, vou colocar aqui até, vou colocar aqui como comentário para vocês saberem depois, né, então, é justamente esse termo, ó, é o p-norm, né, 95 é o valor, ó, que eu quero calcular. Quem que é o segundo termo? É a média, que é igual a 100, e o terceiro termo é quem? É o desvio padrão, né? Porque a variância, lembra, pessoal, aqui é a variância, que é sigma ao quadrado, que é 100, né? Então, raiz de 100 me dá a variância. Desculpa, me dá o desvio padrão, que no caso é 10, tá?
que no caso é 10, né? Bom, então, nesse caso aí, o que a gente tem? Né? A gente tem, então, ó, se a gente rodar isso daqui, a gente vai achar já direto essa probabilidade, tá? Então, vou limpar aqui a janela aqui de baixo, né? Então, a gente pega e computa, ó, e tá aqui a probabilidade, ó. Então, a probabilidade de x ser menor que 95, né, x sendo essa distribuição normal, é igual a 0,3085, tá? Então, assim, o que é interessante? Às vezes você fazer um cálculo da distribuição normal na mão ali e depois vir no R e fazer para conferir, né, se você está fazendo certo, tá? Se estão batendo os resultados, né? Porque às vezes você pode acertar na mão e errar no software, tá? Tem esse porém também, né? Tá certo? Então, é assim que a gente calcula essa probabilidade. Bom, uma outra probabilidade que a gente pode calcular é essa daqui, né? Que é a probabilidade de x estar entre dois valores, né? Então, assim, o que acontece, né? Quando a gente está trabalhando com a distribuição contínua, no caso aí é normal, mas quando uma distribuição contínua qualquer, tá, pessoal, o que a gente tem, né? Isso daí nada mais é do que o quê? Lembra que a gente viu que numa variável contínua, a probabilidade da variável que a gente tem interesse está entre dois números, é a integral que vai desse ponto, né, do 90 até 110, tá, da função densidade, né? Isso que a gente viu em aulas passadas, né? Então, vou até abrir aqui para mostrar isso para vocês aí, tá? Vamos pegar aqui, só para vocês, vamos pegar aqui a distribuição normal, né? Para estar mostrando isso, né? Então, assim, quando a gente está trabalhando, então, ó, com uma área, né? Então, a probabilidade do x estar entre A e B é essa integral, tá? Então, ou seja, é justamente isso daqui, ó, é essa integral. É claro que aqui a gente vai poder fazer direto isso, tá? Então, esse resultado, o resultado que eu vou falar agora para vocês é um resultado, né, que é justamente aquela ideia da gente encontrar uma função primitiva. Que é a função primitiva? É aquela função que derivando me dá essa função aqui, né? É claro que aqui eu consigo calcular por quê no R? Porque a gente faz aproximação de áreas, tá? Mas existe um resultado que é o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, ele diz o seguinte, ele diz que, deixa eu abrir aqui o Word para vocês. O teorema fundamental do cálculo, ele diz o seguinte, pessoal, se a gente tem, então, vocês vão aprender isso ainda, né, se vocês não estão estudando a parte de integral, com certeza vocês vão aprender. Então, ele diz assim, ó, que a integral, né, tá? Vou escrever aqui, ó, a integral, né, que vai aí de A até B, tá? Vou exemplificar dessa forma grosseira aqui, tá? De uma função f de x, né? Como que a gente pode, o que diz esse teorema, tá? Um teorema que foi desenvolvido ali por Newton, né, e teve contribuição do Leibniz. Teorema fundamental do cálculo. Ele diz o seguinte, que essa integral é igual a uma efona aplicada no ponto B, né, menos a efona aplicada no ponto A. Né? O que é essa f maiúscula? Essa efona é uma função primitiva, tá? F, né? X aí é uma função primitiva. Só que no caso aqui da teoria da probabilidade, essa efona é justamente quem? Essa função, no caso da teoria da probabilidade, essa é a função de distribuição acumulada. Ou seja, no R a gente calcula pelo P, né? P norme, por exemplo, tá? Então, ou seja, se eu quero calcular a probabilidade de x estar entre o ponto 90 e 110, eu posso calcular a função de distribuição acumulada, né, no ponto 110 menos a função de distribuição acumulada no ponto 90. E esse resultado aqui me garante
o quê? A integral de A e B, que no nosso contexto aqui é a probabilidade, né? É a probabilidade, é a probabilidade aqui, né, do x estar entre A e B, tá? Essa integral aqui, né? Então, assim, como que a gente calcula, então, no R isso? A gente tem que tomar, então, a acumulada do ponto B menos a acumulada do ponto A, tá? Então, fazendo isso, olha só o que a gente vai ter, ó, que é esse segundo caso, ó. Então, aqui, né, o que eu estou calculando aqui, ó? Eu estou calculando essa probabilidade, né, a probabilidade, então, do x está entre 90 e 110, 110 aqui, né, é o quê? É a probabilidade, então, é a função, é acumulada, né, então é a fona aí de 110, né, menos a acumulada, tá, do 90, né, então entenda-se essa fona como uma função de distribuição acumulada. Então eu tenho aqui, ó, um P norma, ó, exatamente igual a de cima, né, só que no ponto 110, tá, não no ponto 95, então com uma média de 100 e um desvio padrão de 10, menos a acumulada de 90, né, no ponto 110, desculpa, com a média 110 e um desvio padrão de 10 ou a variância de 100, né. Então a gente faz essa conta aqui e encontra, então a probabilidade do x estar entre 90 e 110 é essa daqui, pessoal, é 0,6826, tá? É exatamente essa daqui, né? Então essa é uma possibilidade aí, para estar calculando, tá bom? Que mais? Então, um outro exemplo, o último exemplo aqui da normal, né, é calcular, então, a probabilidade do x ser maior do que 95, pessoal. Então, vejam bem, esse terceiro é o quê? É justamente o complementar desse, né? Porque, assim, qual seria o complementar do x ser menor do que 95? Seria 1 menos, né? Seria x ser maior ou igual a 95. Mas lembra que, em termos de probabilidade para variável contínua, tanto faz o sinal de igual, né? Então, essa probabilidade aqui é justamente 1 menos esse resultado, né? Então, calcular a probabilidade do x ser maior do que 95, isso aqui é 1 menos o complementar disso daqui. E o complementar disso daqui é justamente essa primeira probabilidade, tá? Então, tem duas maneiras para a gente fazer isso. Tem, por exemplo, a maneira que a gente faz o complementar desse primeiro termo aqui, né? Então, ou seja, a gente escreve que a probabilidade que a gente quer calcular é a probabilidade de x ser maior do que 95, né? Que é 1 menos essa probabilidade aqui que a gente já encontrou, tá? 1 menos, ó, essa probabilidade aqui que a gente já encontrou, né? Então, a gente só copiar e colar aqui, ó, você vai encontrar o quê, ó? Vai encontrar esse valor, ó, 0,6914. Esse é o valor da probabilidade aí, que é o complementar aqui, ó, do 0,3085, né? Mas a outra possibilidade é utilizar diretamente, calcular diretamente esse valor, ó, tá, no R, sem ficar pensando aí no complementar, tá? Sem ficar pensando aí no complementar. Como que a gente faz isso, ó? Então, olha só, nessa parte, olha o que está dizendo. Quando a gente usa esse lower, né, o lower.tail true, quer dizer que eu estou calculando essa probabilidade, ó, do x menor a algum ponto, que é essa daqui, né? Agora, se eu colocar esse lower.tail igual a false, né, ou a f, tá? Vamos escrever false aqui, ó, false, então eu já estou calculando a do seu complementar direto, tá? Então, fazendo isso daqui, a gente já tem o resultado, ó, direto, ó, o próprio 0,6914, né? Então, outra possibilidade aí de calcular essas probabilidades aí, né? Tá bom? Tá? Bom, a partir disso aqui, pessoal, tem algumas ideias para a gente fazer alguns gráficos, né? Então, eu posso fazer o gráfico da distribuição normal, tá? Por exemplo, a distribuição normal padrão, simplesmente eu posso utilizar
diretamente, tá? Eu posso usar um comando chamado plot, colocar aqui qual que é o comando, quem que eu quero? Eu quero o gráfico da função densidade ou da função acumulada? Então, vou pegar o gráfico da função densidade, né? Quando a gente tem a normal padrão, que é aquela normal com média 0 e variância 1, isso é meio que direto. E aqui eu coloco quais são os intervalos da variável, né? Eu quero que essa variável, meu eixo das abscissas, vai de -3 a 3. Tá? Então, eu uso esse comando aqui para calcular o gráfico da função densidade, e esse comando, ó, usando o pnorm aqui dentro, eu estou calculando o gráfico da distribuição acumulada. Então, vamos ver, ó, no R, como que fica isso, né? Então, no R, ó, eu calculo isso daqui direto, tá? Venho aqui, ó, calculei, ó. Então, aqui do lado tá, ó, o gráfico da distribuição normal, ó, com média 0, né? E a variabilidade aqui é 1, e ele indo de -3 a 3, porque eu indiquei aqui. Se no caso eu colocasse 5 e 5, né? Ele também faz? Faz. Aí, ó. Fez também, ó. Só que o formato ficou um pouco diferente, né? Porque ele foi até 5 aqui e -5, tá? Pode dar um zoom aqui, né? Para melhorar um pouco, ó. Abrindo aqui, ó. Então, tá aqui o gráfico, né? Posso fazer, e qual que é o gráfico da função de distribuição acumulada? Então, da acumulada, pessoal, lembra, a gente não chegou, eu não cheguei, acho que, a mostrar muito para vocês o gráfico para distribuição contínua, mas ela é uma curva, né, que vai vir aqui, começar aqui no 0 e vai ir no máximo até o 1, né? Lembra que a função acumulada, a imagem dela vai de 0 a 1, né? Isso para qualquer distribuição. Então, quando eu venho isso, ó, ela é dada dessa maneira, ó, vai do 0 aqui, né? Os valores podem ser negativos, tá? Vai indo aqui, ó, de -3 a 3, né? Porque na normal, os valores que assume, os valores observados, pode ser qualquer valor na reta real. Então, ó, ela tem essa característica aqui, o gráfico da distribuição acumulada, né? Então, é a ideia que ela vai se acumulando, 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 até chegar no 1. Aqui, a sua probabilidade. Porém, a gente pode, vamos dizer assim, pessoal, enfeitar um pouco mais esse gráfico, né? Aqui, ó, a gente vê que ele é bem simplesinho. Então, eu posso escrever algumas coisas. Por exemplo, posso, no gráfico que vai representar aqui a função densidade, eu posso escrever aqui embaixo, né, que vão ser os valores da variável z, né, por esse comando aqui, o xlab, né, esse lab vem de label, que seria rotular, né, rótulo, né, label, rótulo, tá, não é de lab, de laboratório, tá, então, ou seja, eu estou rotulando quem que é o eixo x, vou rotular quem que é o eixo y, vou escrever, ó, densidade, né, densidade de probabilidade, e também eu posso adicionar, pessoal, dentro desse depois, né, o comando title, né, que seria o título. Então, escrevendo aqui entre aspas, ó, a distribuição com esse comando aqui que me indica normal 01, tá? Rodando isso tudo de uma vez, ó, ele fica assim para mim, ó. Então, ele escreve aqui quem que é, né? Vamos pegar aqui, ó, ele escreve aqui quem que é o eixo Y, quem que é o eixo X, e aqui ele me dá um título também, tá? Então, essa é uma das maneiras aí, né? Uma outra forma de implementar o título pode ser escrever direto aqui, tá? Por exemplo, ó, vou escrever um denorm, né, que vai de -5 a 5, e tem um comando dentro do plot chamado main, né? Main em inglês, que seria principal, tá? E, entre aspas, eu escrevo o nome que eu quiser. No caso, eu vou escrever o nome da distribuição normal, tá? Então, a gente pode pegar aqui, ó, rodar, e eu tenho aqui, ó, distribuição normal, e aqui está o gráfico dela, né? Tá? E aqui está o gráfico dela. Porém, pessoal, a gente pode aqui fazer o quê, né? Eu posso, e se eu quiser, por exemplo, construir o gráfico da distribuição normal, mas não uma normal padrão, né, que é a média 0 e variância 1, mas de uma normal como essa, ó, que tem média igual a 100 e variância igual a 8, né? Média igual a 100 e variância, desculpa, igual a 64. Tem desvio padrão igual a 8.
Então, assim, tem duas maneiras de se fazer, tá? Primeiro eu vou fazer da maneira mais detalhada, né, mais, vamos dizer, que a gente tem que criar certas coisas, certos comandos, né, e depois de uma maneira mais direta. Ora, então, para eu poder fazer isso, primeiro eu preciso descrever quem que são os valores de x. Então, por exemplo, eu vou pegar um valor aqui, né, já que a média está no 100, eu vou pegar, então, uma sequência de valores, ó, então eu uso esse comando x, que eu escrevo uma sequência de valores que vai de 70 a 130 e de tamanho 100, né? Então, ele vai me dar aqui valores entre 70 e 130, eu vou ter 100 valores lá dentro, tá? Então, ele vai indo lá de 0,01, né? Ele vai particionando. Por exemplo, ó, vou rodar isso daqui, ó. Então, o que é a ideia aqui, ó? Desse comando aqui, é uma sequência de 100 valores, considerando um intervalo de 70 a 130, tá? Então, eu rodo aqui, ó, se eu identificar quem que é o meu x, ó, o meu x são esses valores, ó, vai de 70 a 130, e ele possui 100 valores ali dentro, né? Estou meio que simulando em um intervalo contínuo, né? Aí eu posso escrever, ó, eu posso calcular quem que é a minha função densidade, né? Então, eu vou chamar de fx, tá? Vai ser a minha denorm, né? Ou seja, então eu vou calcular agora a minha função densidade para os valores de x, que são esses valores que estão nesse intervalo. Mas é uma normal qualquer? Não, é uma normal que tem média 100, né? E desvio padrão igual a 8, tá? Então, quando eu venho e rodo isso, eu estou calculando, então, então eu vou obter 100 valores, né? Aqui eu tenho 100 valores de x, e eu estou obtendo 100 valores da f de x. Então, eu estou aplicando para cada valor de x a função da normal com média 100 e desvio padrão 8, tá? Então, é isso que eu estou fazendo, ó. Se eu quiser conferir, eu digito fx aqui, ó, e vamos rodar, ó, e eu tenho os valores, tá? Então, esses valores aqui, ó, são os valores da normal, né? Esses valores aqui, ó, são os valores da f de x aplicado nesses 100 valores que constitui o intervalo de 70 a 130. E aí eu posso pegar o comando plot e dizer que o meu x é esse intervalo, o meu y é esse f de x, né? E o tipo de gráfico eu quero igual a L, se L indica lines, né? Uma linha, tá? E aí eu venho, ó, e rodo. E aí, ó, deu aqui o gráfico, ó o gráfico. Tá aqui o gráfico. Então, aqui está o meu x, né, com uma média, ó, de 100, e aqui está o meu y, ó, é exatamente o gráfico da normal, ó, tá? Uma média 100 e um desvio padrão, né, igual a 8, tá? Da mesma forma, eu posso pensar a mesma ideia fazendo com a f de x, né, ou seja, com a função acumulada. Ao invés de estar calculando aqui, ó, a função densidade para esses 100 valores de x, eu vou estar calculando a função acumulada para esses 100 valores de x, né? E daí, ó, vou calcular aqui, e aí eu faço o plot já diretamente, tá? Ó, então, tá aqui o plot, para normal, né? Então, observe aqui, dos valores de x, ó, começa no 70 e vai até 130, porque eu estou definindo essa função de 70 a 130, tá? Mas, o que acontece, pessoal? A gente pode estar estudando isso, né, de forma alternativa. Como que é um gráfico alternativo, né? É utilizar esse comando aqui, ó. Então, veja só, pessoal, eu uso esse comando, eu já escrevo plot diretamente, escrevo, assim, uma função de x, tá? Então, assim, eu tenho que escrever function, né? Quer dizer que os meus valores observados chama x, eu escrevo quem que é a minha função densidade, né? Então, eu escrevo aqui, ó, o denorm de x, com média 100 e desvio padrão 8, e escrevo qual que é a variação aqui do meu gráfico, tá? Então, quando eu faço isso, ó, acaba que ele fazendo já diretamente para mim, ó, também fez diretamente. Então, veja, a primeira forma que eu fiz para vocês é mais detalhado? Tem uma riqueza muito maior de
de detalhes, né? Então, assim, quem que trabalha com os comandos assim? Às vezes, programadores, né? Quem programa, quem trabalha no software, quem constrói os códigos, vai construindo aqui. Observem que tem tudo uma construção lógica, ó. Eu construí quem são os valores de X, são os valores do eixo Y, e daí eu fiz o gráfico, tá? É sempre uma construção lógica. Qualquer tipo de computação, né, de recurso computacional, sempre é baseado numa sequência lógica de comandos, né, de detalhes, tá? A mesma ideia eu posso fazer aqui com o plot, né, usando essa função densidade, mas no caso, ó, eu vou usar o pnorm. Por quê? Porque eu quero o gráfico da função densidade, tá? Então, venho aqui, ó, e faço esse plot, né? Então, aí, ó, deu o gráfico da função densidade, tá? No caso, esse exemplo aqui embaixo, pessoal, tá? É o quê? Esse exemplo aqui embaixo é só um exemplo na qual a gente adiciona um título, né? Então, adiciona um título e eu coloco quem que é o X-Lab, ó, e quem que é o Y-Lab, tá? É isso que eu acrescentei nesse ponto aqui. E aqui eu coloco um título, né? Para ficar um pouco mais bonito o gráfico, ó. Então, ficou um título aqui, rotulei no eixo X e rotulei no eixo Y, tá? Que mais que pode ser interessante para vocês observarem, pessoal? Olha só, esse aqui é bem legal, ó. A gente pode adicionar um gráfico em cima do outro, numa mesma caixa, né? Então, assim, eu posso pegar uma normal, ó, 164, desenhar um gráfico, mas eu posso pegar uma normal com média 120 e com variação 60 e plotar um gráfico, né? E como que vai ficar isso na mesma caixa, tá? Então, isso a gente faz dessa maneira, ó. Vou colocar aqui, tá, para vocês olharem o que eu escrevi aqui de comentário. Então, primeiro eu faço esse comando, tá? O que é esse comando? Eu vou traçar o gráfico, então, né, de uma função, que vai ser uma função densidade, ó, com a média 100, desvio padrão 8. Os valores de x vão, então, de 60 a 140, tá? E eu vou só rotular o eixo y aqui, tá? Escrevi f de x, né? Então, vou fazer isso daqui, ó. Venho e faço. Beleza, então, ó, me deu esse gráfico que está aqui, tá? Agora, eu quero adicionar um segundo gráfico para uma distribuição que tenha uma normal com média 90 e uma variação de 64. Então, o que eu faço? Ó? Então, eu escrevo embaixo desse comando o mesmo plot, né? Só que escrevo aqui, ao invés da média ser 100, ó, a média vai ser 90, o desvio padrão é 8, né? Já que a variância é 64, com os mesmos valores de x, aí eu tenho que escrever esse comando aqui, pessoal, ó. Eu escrevo um comando add, né, de adicionar, um T maiúsculo, que significa true, e o comando call igual a 2, quer dizer que eu vou escrever uma cor, tá? Uma cor qualquer aí, tá? Vamos pensar, acho que é vermelho, call igual a 2. E aí ele adiciona, ó, se eu compilar aqui, ó o que ele vai fazer, ó, ele desenhou um outro gráfico que tem uma média igual a 90, ó, né? Outro gráfico na normal. Então, posso fazer isso também com um terceiro gráfico que tem a média 100, só que uma variação bem grande, ó, uma variação de 225, ou seja, o desvio padrão seria 15, né? Então, é a mesma ideia, eu escrevo a mesma ideia que o segundo plot, né? Só troco aqui que a variância, o desvio padrão vai ser 15, e também uma outra cor, né? Então, quando eu faço isso, acho que agora vai dar azul, sei lá. Não, deu verde. Então, você vê como que, né? E aí, pessoal, ó, e tá aqui, deixa eu exportar aqui para vocês, ó, os gráficos, né? Então, eu tenho a primeira normal, a segunda e a outra. Olha, quando a variação é grande, ó, com a mesma média que a primeira, pessoal, veja como o gráfico é mais espalhado, né? Ele demora mais, ele é mais achatado que esse daqui, né? Esse daqui atingiu um pico aqui muito mais rapidamente do que esse de verde aqui, né? Se eu quiser colocar uma legenda, eu tenho esse comando, tá? Eu posso usar esse comando, né? Esses dois pontos é o local da caixa onde eu vou colocar a legenda, então eu vou colocar a legenda no x igual a 110, que vai estar mais ou menos aqui, e nesse valor 005 aqui. Vamos ver se vai dar certo, isso tá meio estranho. Vamos ver. Tá certo. E no y, né? O y aqui é 005, tá? Então é mais ou menos aqui, ó. Então, quando eu exporto, ó,
fica assim, ó, a legenda preto, vermelha e verde. Tá? Dá para a gente adicionar legendas também no gráfico no R, né? Então, pode ser bem interessante trabalhar com isso no R. Dá para essa cor ficar mais expressiva, tá, pessoal? Deixar ela um pouco mais, com uma espessura melhor, né? Isso é possível também, tá? Mas é só curiosidades aí que dá para fazer quando a gente trabalha no R, né? E nos gráficos, tá? Então, assim, pessoal, só para a gente ver uma coisa um pouco diferente aqui, né, com uma outra distribuição, vamos trabalhar agora com a distribuição binomial. Tá? Então, vou apagar isso daqui, ó, se eu apertar nessa vassourinha, eu apago todos os gráficos, né? Então, vamos trabalhar aqui, né, com a distribuição binomial, pessoal, ó. Então, a distribuição binomial, o termo que a gente usa, né, na frente daquelas letras aqui, ó, dessas letras D, né, que acha a função de probabilidade, o P, que é a função acumulada, o Q, que é o quantio, o R, que retira a amostra, é o binom, né? Então, é esse termo aqui para distribuição binomial. Cada distribuição tem uma, né? Então, se você estiver trabalhando com uma específica, tem que tentar descobrir qual que é esse termo lá no R, para ver se ela está implementada, né? Então, assim, é o termo binom, né? Então, a gente vai ter o que? O D binom, né? Vamos pegar aqui no R o help para vocês verem aqui, ó. Então, vamos pegar um help, ó, vou escrever aqui embaixo, o help do termo aí D binom. Acho que é binom com M. Isso, ó, então tá aqui, ó. Então, aqui ele vai trabalhar com a distribuição binomial, tá? Então, ó, o D binom, né, o que ele faz, então? Ele calcula a função de probabilidade, o P binom, ele calcula a função acumulada, o Q binom, o quantio, e o R binom, ele retira uma amostra dessas variáveis. Só que tem que lembrar, pessoal, que aí a gente está lá no contexto da distribuição binomial, então a gente tem que entender o que é distribuição binomial. A distribuição binomial é aquela distribuição que tem uma probabilidade de sucesso, lembra? Tem um valor máximo, né? Então, ou seja, eu estou fazendo contagem em N eventos de Bernoulli, né? Em N ensaios de Bernoulli. Então, a gente tem, qual que são os valores observados uma variável binomial? É que ela vai de 0, 1, 2, 3, até um enésimo, um N especificado, e é uma distribuição discreta, né, de uma variável discreta. Então, olha só, então, nesse sentido, quem a gente usa essa ideia aqui, ó, olha só aqui no primeiro, ó, para a gente calcular, ó, então eu estou usando o que, ó, quando eu uso, por exemplo, vamos ver, quando eu uso, se eu escrever os argumentos da densidade, né, que esse D binom, que vai calcular a função de probabilidade para mim, então, esse x é o nosso valor observado, né, o nosso xzinho da distribuição binomial. Esse size é o tamanho dela, né, então é o número de experimentos de Bernoulli, é o nosso N. Esse prob é justamente a probabilidade de sucesso, tá? É a probabilidade de sucesso. E o log igual a false significa que eu não estou tomando o log da probabilidade, é só isso, né? Então, já é o default, nem precisa usar isso, tá? Então, vamos ver no R como que a gente calcula, por exemplo, eu tenho uma variável aleatória x que segue uma distribuição binomial com n igual a 10, né? Então, tenho 10, vamos supor, por exemplo, tenho 10 peças, né? E quero calcular qual que é a probabilidade de 7 dessas peças serem, sei lá, defeituosas, dado que a probabilidade de cada uma delas ser defeituosa é 0,35. Tem 35% de chance da peça ser defeituosa. Então, vou calcular a probabilidade de x ser igual a 7. Ora, então, x igual a 7, a gente está calculando a função de probabilidade. Então, a gente usa esse comando aqui, o D binom direto, né? Então, olha aqui que a gente vai tá calculando. Vamos aqui no R, né? Então, eu vou apagar aqui embaixo, tá? Para não ficar muito poluído. Então, ó, é o D binom, quem que é aqui, ó, o x? O xzinho é o 7, é o valor observado, né? Eu quero calcular 7, um total de 10, né? A probabilidade das peças lá. 10 é o size, é o nosso N. E o prob seria, né, o prob aqui, tá? O prob, que seria a probabilidade de sucesso, é o 0,35. Então, se a gente faz esse cálculo, ele já me dá diretamente, ó,
qual é a probabilidade de ter 7 peças defeituosas no total de 10, sendo que cada uma dessas peças tem uma probabilidade de 0,35 de ser defeituosa. Então, uma probabilidade baixa, 0,021, tá? Então, não precisa usar aqueles comandos que a gente usava, lembra? Usar o combinatório, né, e tudo mais. Não, dá para calcular direto disso, tá? Dá para calcular direto disso. Agora, se eu quiser calcular, por exemplo, qual que é a probabilidade, ó, ao invés de 7, de 3, né? Então, estou calculando aqui, ó, a probabilidade, então, de x é igual a 3. Observar 3 peças defeituosas, né? Então, ao invés de colocar o 7, ó, eu coloco 3. Tá? Então, venho aqui, ó, e coloco aqui o 3. Então, ó, já deu 0,25 a probabilidade, né? E assim vai, tá? Bom, se por acaso eu quiser agora calcular essa probabilidade aqui, pessoal, ó, essa probabilidade, lembra que era essa, ó? A probabilidade do x ser menor ou igual a 7, por exemplo, tá naquele contexto, ó, é a probabilidade de até, né, 7 peças serem defeituosas. Qual que é a probabilidade até, ou no máximo, 7 peças serem defeituosas? Observa que isso é o quê? Ela é dada, essa probabilidade, por probabilidades cumulativas, né? Então, é a mesma coisa que eu calculasse a função de distribuição acumulada para essa variável aleatória, não é? Então, como que a gente calcula isso no R? É usando o P, só que nesse caso vai ficar quem? O P binom, né? Então, o P binom calcula a função de distribuição acumulada da distribuição binomial, no caso, no ponto x igual a 7, né? Então, a gente vai estar acumulando probabilidades até x igual a 7. Então, a gente vem aqui, ó, e calcula dessa maneira, ó. É exatamente essa probabilidade aqui, ó, tá? Então, eu coloco 7, né? É o P binom, né, de 7. Ó, se a gente for ver, ó, qual que é? A mesma ideia, tá, pessoal? Tá aqui, ó, né? A ideia, ó. É a probabilidade, então, de um Q, em que Q é esse 7, né? O size é a mesma coisa, ó, o size é igual a 10. E o prob 0,35. Então, eu venho aqui, ó, e calculo. Tá? Então, ó, dá 0,9951. Essa é a probabilidade de a gente ter no máximo 7 peças defeituosas. Tá? Uma outra forma de calcular isso é a gente calcular pelas somas das probabilidades mesmo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, quando eu faço isso daqui, eu calculo, quando eu faço aqui o D binom, né, para calcular cada uma das probabilidades, eu estou calculando a probabilidade que vai de 0 até 7, ó. Então, eu vou calcular a probabilidade de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, né, que é dada por esse comando aqui, e depois vou realizar a soma com esse comando sum. Então, é uma outra possibilidade que dá para fazer, tá? Ó, se eu fizer isso, vai dar o mesmo resultado, ó, 0,9951, tá? Então, assim, são duas formas diferentes, né, de se calcular a mesma probabilidade, que seria x, a variável aleatória x ser menor ou igual que 7, tá? Por fim, aqui, né, vamos observar aqui, pessoal, ó, se a gente quiser calcular a probabilidade do x ser maior do que 7, então o x ser maior do que 7 é o complementar desse, né? Então a gente pode calcular de duas maneiras, né, pessoal? A gente pode calcular usando o complementar, né, que é esse daqui, ó, é o complementar desse, ou usando esse comando, mas colocando aqui, ó, o lower.tail igual a false, né, que daí eu calculo essa probabilidade aqui, a probabilidade do x é maior do que xzinho, né, mas é mais fácil, às vezes, estar usando isso, ó, 1 menos a probabilidade do complementar, a gente já acha qual que é a probabilidade do x ser maior do que 7, né, então, se essa aqui deu 0,99 alguma coisa, é evidente que essa ia ser uma probabilidade muito baixa, né? Que ia ser a probabilidade de 0,004, tá? A probabilidade muito baixa aí, tá? Que mais? Bom, aqui tem uma outra probabilidade, tá? Que a gente pode estar observando. O último aqui, né? O último cálculo é calcular o seguinte: qual é a probabilidade do x estar entre 3 e 6, né? Ou seja, está entre
3 e 6 aqui, né? Ou seja, aberto no 3 e fechado no 6. Lembra que agora, pessoal, como a gente está trabalhando com a distribuição binomial e ela é uma variável discreta, então aí vai importar se o intervalo é fechado ou se é aberto aqui, tá? Porque discreta, eu consigo calcular a probabilidade naquele ponto, né? Então, assim, tem duas maneiras de fazer isso, pessoal. A primeira maneira é uma ideia bem parecida com essa, tá? Então, eu garanto que essa probabilidade aqui, ó, a probabilidade para... eu posso pegar, então, um F de B menos um F de A, tá? Isso a gente pode fazer, né? Não tem problema nenhum, tá? Então, eu posso calcular probabilidades da variável estar entre esses dois pontos usando o P-norm, né? Desculpa, o P-binom, tá? Que é a subtração aí das distribuições acumuladas, como está feito aqui, ó, é o P-binom de 6, né? De x igual a 6, num tamanho, aí um n igual a 10, nessa probabilidade de sucesso, e também do 3, né? Estaria calculando isso, ó. Eu posso fazer isso aqui. Né? Então, isso aí vai dar o que, ó? 0,4601. Ou eu posso, pessoal, pensar, calcular quem que vai calcular porque isso aqui é uma soma de probabilidades, né? É a probabilidade do x ser 4, mais do x ser 5, mais do x ser 6. Então, eu posso pegar x, né, 4 até 6, né? Qual que é a probabilidade, ó, do x ser igual a 4, 5 e 6. Então, o cálculo seria isso daqui, ó. Então, aqui, ó, tá, a probabilidade do x ser igual a 4 é essa daqui, 0,23, do x ser igual a 5 é 0,15, do x ser igual a 6 é 0,06, e daí realizar uma soma, tá? Fazendo isso é a mesma ideia aí, ó, x igual a 0,46, tá? X igual a 0,46, né? Então, é a mesma ideia aí. Então, posso usar os dois resultados, né? Fazer esse ou esse, dá na mesma aí. E, por fim, para a gente encerrar aí a aula, pessoal, a gente tem aqui, ó, fazer o gráfico, né, da função de probabilidade, tá? Então, esse gráfico eu fiz aqui muito parecido com o gráfico da distribuição normal, tá? Como que a gente faz isso, ó? Então, primeiro, né, quem que é o x, né? O x, tem que lembrar, então, que o x é uma variável discreta, né? Então, a gente não pode fazer como nós fizemos com a normal aqui em cima, né? Que nós definíamos uma sequência num intervalo contínuo, né? Não, porque agora é discreto. Então, discreto, eu posso criar uma sequência que vai de 0 a 10, tá? Quando eu faço 0,2.10, eu crio uma sequência que vai de 1 em 1, tá? Então, o meu x aqui, ó, vai ser essa sequência que vai de 0 a 10, ó. Se vocês observarem x aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Tá? E daí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quem vai ser a minha função de probabilidade, né? Porque o meu gráfico no eixo, vamos pegar aqui, ó, no eixo x, no eixo y vai ser a função de probabilidade, esse fx, né? E no eixo x vai ser esse xzinho aqui, né? Então, quem que é isso? A minha função de probabilidade é o d binom, né? Só que agora, quem que vai ser os meus valores observados? Serão esses, eu vou calcular em cima desses, ou seja, para xzinho igual a 0, para xzinho igual a 1, até xzinho igual a 10, né? Que é o nosso último caso aqui, e com essa probabilidade de sucesso, tá? Então, vou calcular aqui, ó. Se você quiser saber quais são as probabilidades para cada um desses, ó, é só fazer o F encontrar aqui, ó. Então, eu tenho as probabilidades aí para cada um dos valores que eu observei. E aí eu posso escrever o plot, né? Então, o plot eu vou escrever, ó, x, né, que vai ser meu eixo x, o f de x, que vai ser meu eixo y, e eu escrevo o tipo, né? Então, o tipo do gráfico, eu quero que seja como se fossem essas barras. Então, é essa letra H aqui, tá? Essa letra H me dá exatamente quem que é me dá essas barras aqui, nessas hastes
aqui, tá? Para saber um pouco mais sobre essas hastes, a gente pode entrar na função plot, por exemplo, a função... a função plot, ó, ele diz aqui embaixo, ó, quem que é cada um desses tipos, né, o type aqui. Por exemplo, ó, o L é lines, como eu usei na normal. Se a gente usar o H, ele vai dar tipo uns riscos, umas linhas verticais, né? Se a gente vai usar o S, ele é o quê? Como se fosse uma escada, né? Um passos, tá? Então, né? Então, cada um faz de uma maneira, tá? Então, a gente pode estar variando isso, né? Então, fazendo aqui, ó, ele me dá essas barrinhas, né? Então, essas barrinhas me representam o quê? Cada uma das probabilidades para cada um dos valores observados até o 10º, né? Tá aqui o gráfico da função. Se a gente quiser fazer, ó, da função acumulada, a diferença é que, ao invés do binom, eu vou usar o P binom, né? Aplicado nesses valores observados, né? Então, calculo aqui, ó. Se a gente quiser saber quem são essas probabilidades, eu acho aqui, ó, as probabilidades vão sempre se acumulando até a última, que vai ser 1, né? E o gráfico, eu uso o comando, né? Xzinho é fão de x aqui, e o type é igual a s, para ser tipo uma função escada, tá? Então, quando eu fizer o plot, ó, ele vai me dar, ó, essa função, tipo uma função escada, né? Esse é o plot, então, ó, da função acumulada para discreta, que esse gráfico a gente acabou estudando, né? Relativamente aí bastante, né? Aqui, pessoal, tem também da distribuição Poisson, né? Eu não vou estar fazendo com vocês, mas vocês podem estar rodando, né? Para distribuição Poisson, o termo aqui é pós, né? E a gente só precisa de duas coisas. A gente só precisa saber quem é os nossos valores observados, que a gente quer calcular a probabilidade, e qual é a taxa média de ocorrências, né? Aquele nosso lambda, tá? Então, essas são algumas ideias, tá, pessoal, para vocês aí, vocês podem estar aí verificando, né, se quiserem tá fazendo os cálculos, né, que eu enviei para vocês a quarta lista de exercícios, vocês podem estar fazendo os cálculos lá na lista e depois conferindo se eles estão certos por meio do R, né? Então, são opções que dá para fazer. Tá certo, pessoal? Então, essa era a aula de hoje aí, né, para vocês terem uma noção de como que a gente trabalha com probabilidades no R, né, e na semana que vem, então, pessoal, a gente vai estar iniciando a parte da inferência, né, a gente vai falar um pouco sobre inferência, então, e a gente vai unir, então, um pouco as ideias lá da estatística descritiva com as ideias de probabilidade muito provavelmente associadas à distribuição normal, tá? Então, é importante que vocês compareçam à aula ou assistam o vídeo depois, né, para estar entendendo isso, para poder dar seguimento ao projeto lá de análise de dados e aos exercícios. Tá ok, pessoal? Algum comentário, alguma pergunta? Né, pode ficar à vontade aí para fazer. Eu vou parar de apresentar aqui, pessoal, acho que já parei, né? E também de gravar, e daí eu envio para vocês